E o Abel, Rodrigo Mondi, o que você acha? Deu essa volta toda pra cair no Abel. A gente preparou o terreno pra falar mal do Abel. A gente preparou o terreno, o churrasco. Agora é a hora que eu e o Salente vai tomar uma água, você fica aí falando do Abel. Atenção, corte. Turma do corte. Não, o Abel é o mesmo esquema, mano. Aquele esquema. Se a gente achar que nunca mais vão ter um treinador, a gente se ferrou. Sim. A gente tem uma parte da torcida do Palmeiras que realmente parece que tem um relacionamento tóxico com ele. Tem, cara, tem. Sabe quando você trabalha num lugar que você fala assim, você jamais vai encontrar um trabalho bom como esse? Ou uma pessoa que você namorou, casou assim, você jamais vai encontrar uma pessoa como eu. Graças a Deus, eu já falei isso. Ainda bem que eu não vou encontrar alguém como você. Às vezes você vai encontrar uma pessoa pior, realmente, como já aconteceu, ou você pode encontrar uma pessoa melhor. Mas igual você nunca encontra. Você nunca vai encontrar, não vai ter outro Abel, como nunca teve outro Felipão, outro Luxemburgo e por aí vai até lá embaixo. Sim. No caso do Abel, o que pega com o Abel? É a teimosia dele. O problema, igual as pessoas falam, o Abel é prepotente. Não, o Abel não é prepotente. Eu acho que ele até defende a gente demais contra, principalmente essa imprensa muquirana, mesquinha que tem hoje. Eu não vou falar porque o meu advogado... tá de férias. Tá de férias. Mas você vê que assim, a teimosia dele em alguns pontos, em aspectos táticos, com os jogadores. Então, de duas uma, tem que sair escorraçado? Não, mas também acho que não deveria se renovar o contrato dele agora no final do ano. Simples assim. É um projeto. O Palmeiras ele tem que pensar como ele é uma instituição de mais de 100 anos. 110 anos indo para 111. 111, A nossa vida vai seguir sem um Abel. Escorraçar nenhum deles, mas também tem que se pensar, será que vale a pena ainda ter a manutenção dele como treinador do Palmeiras? Será que a gente não tá perdendo o tempo se não contratar outros caras? Ou quanto que é o salário do Abel? Dizem 3 milhões de reais por mês. Será que a gente não consegue um treinador nesse valor que consiga Não resultados? Valor, né? Se o cara for desconhecido igual chegou o Abel, ele não vai chegar ganhando 3 milhões de reais por mês. Ele vai chegar mas se ele, por exemplo, trouxesse, sei lá, o Jorge Jesus, que acho que tá empregado de novo, será que não seria uma boa? Será que ele não se encaixaria com o padrão que o Palmeiras exige hoje? Você contrataria o Jorge Jesus? Você iria atrás dele? Não, é só uma hipótese. Ah, tá. Não, eu também acho que o Jorge Jesus, sei lá, acho que ele só deu certo no Flamengo. Então. Não é... Mas um treinador que possa manter esse aspecto de um time que sempre teve um histórico de jogar pra frente, Sim. de um histórico de aproveitar realmente a molecada da base, de bater no peito e falar assim, não, eu estou puxando esses moleques porque eu quero realmente aproveitar esses meninos. Você entendeu? De ter uma visão assim, olha, eu quero tal jogador, porque esse tal jogador de tal time, ele vai se encaixar perfeitamente pra cá. Não trazer um Facundo Torres da vida. Facundo Torres tomou de graça, ninguém tava falando, cara. É porque eu também esqueci dele. Ele também é outro que já poderia... É que ele chegou agora, coitado. Ele chegou agora, mas já vai apanhar pra aprender a ficar esperto. Mas eu queria levantar uma bola aqui sobre Abel. Ai, meu Deus. Jesus. Antes a gente estava dando toda essa volta e durante essa volta a gente estava criticando uma série de jogadores aqui que estão devendo, que estão abaixo. A gente falou em off das más contratações dessa diretoria, como o Facundo que você citou, a falta de jogador decisivo, a falta de vontade de alguns atletas, do Everton, braço de Dino, que não dá mais e tudo mais. A gente deu toda essa volta criticando boa parte do elenco aqui. Esses caras estão jogando mal por culpa do Abel, ou o time não rende por culpa do Abel ou dos jogadores, outro técnico vai fazer o Everton defender, vai fazer o Vitor Roque fazer gol, o Veiga jogar bem, o Facundo fazer gol, jogar bem, o Felipe Anderson jogar muito, aí o Estevão ser decisivo em jogo grande, aí que tá. Os caras vão mal porque o Abel não tá conseguindo tirar o melhor dos jogadores, ou os jogadores não são tudo isso e o técnico não vai fazer milagre. Tipo assim, o quanto o Abel tem culpa nesse processo e o quanto é culpa dos jogadores, ou é tudo culpa do Abel e os jogadores vão mal
culpa do Abel, porque o técnico não faz milagre também. Não, aí também Não adianta você pôr o Guardiola pra treinar o comercial aqui, que não vai acontecer não nada. vai adiantar colocar Isso eu tô o falando. Ancelotti na seleção achando que vai ganhar com o Então, Paquetá no meio campo. É aí que tá o ponto. O técnico não faz milagre. Então, se a gente fez uma avaliação de que os jogadores são fracos, ou, enfim, não são tão craques, não são decisivos, que o goleiro é ruim, que não sei o quê, que culpa que o Abel tem nisso? O Abel, como eu disse antes, tem jogadores que já deram o que tinha que dar no Palmeiras. Eles chegaram no ápice deles. Sim. Não tem como tirar mais. Ok, concordo. Então, vamos ser sinceros que tem jogadores que já passaram do tempo de sair. Ok. Aonde que o Abel entra nessa história? A culpa não é 100% dele, mas também não dá pra isentar. Tem coisa que ele fala assim, gente, olha, com esse cara eu não consigo mais tirar. Não consigo tirar o melhor, já tirei, obrigado, ó. Vamos negociar, beleza, tudo mais. Só que na questão dele, é que ele também não ajuda muito jogador que lá que realmente poderia estar dando melhor. Por exemplo, o Rafael Veiga. Será que o Rafael Veiga não poderia estar numa melhor forma? Eu acho que não. Felipe Anderson, será que não poderia estar numa Dizem melhor que o forma? Vitor Roque tá jogando fora de posição, né? Vitor Roque, o próprio Maurício, que a gente citou aqui, falando sobre esse poder decisivo dele. Será que também não é muito pela falta de... Sei lá, o Abel chega e fala assim, gente, já deu o que eu tinha que dar aqui. Eu não consigo mais tirar desses caras. Também não dá pra sair contratando jogador a rodo, porque a gente também tem... Pra não virar igual nossos rivais. É 2 palitos. Então, mas a gente só vai ter essa prova quando vier outro treinador. Porque pode vir o treinador e piorar as coisas. Mas, O Abel, claro. nada, foi vice-campeão brasileiro ano passado, foi vice-campeão paulista, chegou nesse Mundial nas quartas de final. De repente, com outro técnico, o Palmeiras poderia cair no Paulista na semifinal pro São Paulo, poderia no Brasileiro ter terminado ali em quinto, sexto. Mas exatamente. Nesse Mundial ter caído pro Botafogo nas oitavas. É um risco a gente tá reclamando de barriga cheia. Pode piorar. É um risco. Não, a podem gente tá piorar, reclamando de Pode barriga ser. cheia. Só que é como a gente conversou aqui em off, antes de começar o programa. A excelência do Abel nos deixou muito mal acostumado. Uhum. Sim. E a gente acredita que ele ainda possa render. Mas tem aquelas coisas que, entre palmeirenses que não estão na internet, que são palmeirenses que eu encontro, às vezes, em rolê, na rua, que às vezes eu converso, eles falam assim, mano, não dá pra dobrar a lateral. É, então. Você entendeu? Uma das coisas. É uma dessas coisas. A gente não dá pra... Tipo, o Palmeiras não tem um ataque efetivo, não tem jogada de meio de campo. Às vezes, igual você falou, às vezes quem vai armar o jogo é o Everton, Sim. o Gustavo Gomes. Será que realmente essa é a função deles? Então, mas será que realmente o time não cria porque o Abel não consegue fazer um sistema de jogo para criar jogadas ou se os jogadores não têm essa capacidade? Aí que tá, a gente só vai saber se vier outro técnico para ter essa Só prova. assim que a gente vai- E faça um paralelo aqui, inclusive, com o que a gente tá vendo na seleção brasileira. Antes com o Tite, nego reclamava, claro, aqui você bate na Bolívia, no Chile, Brasil era primeiro lugar Europa. disparado, mas chegava na Copa, caía nas quartas de final pra uma seleção europeia. Mas com o Tite a gente não passava vergonha nas eliminatórias. O Tite saiu, começou Estamos um passando rodízio até de vergonha treinador. de Agora a gente começou a passar vergonha nas Em tudo. eliminatórias, em Copa Apanha América. pro Paraguai, tomou lé do Agora Paraguai. a gente não consegue nem ter um time direito, mas com o Tite, pelo menos, a gente era eliminado nas Aí Copas, tá, coisa pior. mas a gente, pelo menos, não passava vergonha no continente. Com o Abel, pode acontecer a mesma coisa? Sim. Pode acontecer. Como é que a gente vai saber disso? Experimentando. É o que eu falo sobre a relação tóxica que o Abel criou. Não, a coisa que me incomoda no Abel é essa separação que ele criou dentro da torcida do Palmeiras. Você é palmeirense de verdade, Não, isso você daí é não é. péssimo. É Eu péssimo. acho que isso é deplorável. Deplorável. Não, ele Extremamente. quer ensinar o torcedor a torcer muitas então, vezes, tipo o jornalista assim, escrever matéria. Não é a função do Abel Sabe, essa. não é a função do Abel. Eu acho que ele excede no direito de querer ser treinador do Palmeiras, de ser o maior representante hoje da história do Palmeiras Sim. atual. Eu acho que ele excede demais. Sim, eu também acho. Então isso incomoda demais. A gente pode correr o risco? Claro que a gente pode correr esse risco de pegar um treinador como, por exemplo, o Flamengo. Quantos treinadores o Flamengo teve Nossa. depois que o Jorge Jesus saiu? Meu Deus, em 6 anos E é aí. isso, vinha um treinador, não tá agradando o troque, e vinha outro pior, não É. melhorava, não acontecia nada no Flamengo. Não. Mas aí a gente vai ficar refém do Abel até... E o que Quando? me incomoda também é
parece, vendo de fora, de que o Abel tem a chave do clube na mão. Ele pode fazer o que ele quiser, ele tem carta branca. E a Leila se esconde atrás do Abel muitas vezes. Não é só ela, Ou seja, todos se o erro escondem é atrás. duplo, do Abel e da própria Leila também. Saiu notícias que aliados da Leila, aliados fortes da Leila, estão cobrando ela para que ela seja mais efusiva Então, em cobrança. Parece que fica a impressão que ela não tem coragem de cobrar o tipo Abel. assim, Porque o Abel pode Senão ele não espanar vai e pedir pra sair. não vai Ai, renovar. Abel, você tá muito teimoso, Abel. É. Não, mano, você tem que ser presidente. Claro. É presidente de um dos clubes mais É. vencedores. Ela não do se gaba Brasil. tanto de ser profissional e de gerir o clube profissionalmente. Exatamente. Vai até onde o profissionalismo? Não pode cobrar o treinador dela? Ele tem que se cobrar. E parece que não dá essa impressão, Não Palmeiras. parece. Pode ser que a gente esteja falando groselha aqui, ela cobre o Abel. Pode Ou ser, eu não não se sei o que cobrando do acontece. jeito que deve se cobrar. Porque assim, eu posso chamar você, se você fosse meu funcionário, eu falo assim, olha, você não tá desempenhando. Que vergonha. Tem a Melhore, tá? É, pois é. Você vai sentir algum peso Não tem perigo. na minha bronca? Mas saiu notícia hoje mesmo, que você falou que, não sei se você viu isso, né? Que conselheiros Sim, do vi. Palmeiras estão pedindo pra Leila cobrar. Então, Aham. a gente não sabe o que passa lá, mas os É, conselheiros não sabe, tão sabem. pedindo. Então, se eles estão pedindo, e até aliados da Leila estão pedindo pra ela cobrar mais o Abel, entendendo que tá devendo. Mas também não tem nenhuma movimentação de pedido de demissão dos conselheiros. É só uma cobrança melhor. O que é normal. Por desempenho, porque eles entendem que o time pode render mais. Então, a gente realmente não sabe se tem cobrança, mas os conselheiros sabem. Eles sabem muito Às vezes bem não o que sabem, acontece. será que sabem? Sabe. Tem gente que vive lá Ainda dentro. mais aliado da Leila, eles sabem bem, eu acho. E pra ser esse aliado hoje Eu desses acho, presidentes, Né? Tá errado também. pra eles passarem o pano pros erros de presidente, de treinador, é fácil, porque pra ele tá lá, ele tá debaixo da asa do poderoso do momento. Entendo. Então ele pode aplaudir. A partir do momento que até eles começaram a cobrar, então alguma coisa tá muito errado lá dentro. É o que eu temo. Porque é muito perigoso você entregar a chave do clube na mão de uma pessoa só, entendeu? Dar completamente uma carta branca e simplesmente não cobrar. Se amanhã ou depois o Abel sair e a gente voltar pras vacas magras, Pode acontecer. não é culpa do Abel. Não é. Aí a culpa não será do Abel. A culpa será da má gestão da Leila e dos que possa substituir ela como presidente Sim, no sim. futuro. É. Então, não as pessoas pensam assim, o Abel vai sair, o Palmeiras vai voltar a cair para a segunda divisão. Se cair não para a é. segunda divisão, a culpa não é do Abel, a culpa é da Leila, Sim. do Barros e de toda aquela corja em volta dele. E se o Abel sair e isso acontecer, é a prova de que o Palmeiras não é uma engrenagem. A engrenagem é o Abel, o que tá errado. Ele era a peça que segurava todo Entendeu? Porque aqueles se o Abel joguinhos de sair, a palitinho, roda assim, ó. tem que Coisa- continuar girando Se a sem o coisa Abel. desandar é preocupante. É É muito preocupante. preocupante. Então, é o que o palmeirense tem que entender. A gente tá pedindo porque a gente acredita que, muitos, né, acreditam que ele já não entrega o que deveria estar entregando. Aquela excelência que se cobra tanto, a excelência dele que foi muito lá em cima e agora nem ele tá conseguindo entregar do jeito que ele entregava antes. A gente tava falando aqui no off, antes de começar o programa, da coletiva que o Abel deu no ano passado, um mês depois de ser eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil. O Abel achando ótimo ter mais tempo em casa com a família, dizendo que ele era um marido melhor, de que a esposa disse que ele estava com um humor melhor, porque estava tendo menos jogos, dando sorrisos na Se ele coletiva, quiser. depois de uma dupla eliminação na mesma semana. Então, vocês como palmeirenses, vocês acham realmente que isso é uma fala Não, eu repudio completamente, não é uma coisa de pra um você treinador comemorar. O Palmeiras saiu fora da da Libertadores e da Copa grandeza do Brasil. que colocaram Embora eu acho ele? que ele não comemorou, ele foi meio irônico, mas eu acho que não era Mas o não é o momento, momento. de ser irônico. Nunca Mas será com um certeza momento. ele tava puto e queria Você pode passar. falar isso daqui a 20 anos. Aquela época lá que eu treinei o Palmeiras, aquela época que a gente saiu. Mas não era o momento de Não era o momento. fazer esse comentário. Não é o momento. Então, você tem que saber como falar, quando falar. E ele é um treinador que ele já tem que entender. A visão dele é europeia, então ele tem que se comportar como um treinador europeu. Então. E ele não se comportou. Ele conseguiu ser pior que às vezes as entrevistas do Filipão. Chamando a galera de turma do amendoim, de tudo mais. Então, o Abel, ele tem que ser cobrado sim. Ele pode ser, por exemplo, o nosso Alex Ferguson, Sim. ficar anos, ou do Arsenal também, que ficou muitos anos. Sim. Porque se comparar com os treinadores brasileiros que nós temos aqui, você olha que... se for para contratar o filho do Ancelotti, como o Botafogo fez, deixa o Abel. Meu Deus, não fala Você isso. Vai que o cara dá certo e começa a ser campeão aí. Tomara que Ah. não.
Mas não sei, né? Será? Tomara que não. O filho do Tite, que acha que é o filho do Tite, que tá Faço treinando no ideia. Santos. Não dá. O cara que tava treinando o Corinthians até esses dias atrás, que foi campeão, também não dá. Fernando Diniz, também não dá. Mas a gente também tem que pensar dessa forma, assim, o dia que o Abel sair, a gente vai cair pra quarta divisão. O Botafogo tinha aquele Luiz Castro que ninguém conhecia, ele saiu e eles acharam o Arthur Jorge, que foi Sim. até melhor, né? Então, Exatamente. eu acho que você sempre acha alguém. Você pode até trazer um desses dois pra... Como pode Trazer piorar aqui. também, né? Enfim, não, não Daí dá você pra pode saber. trazer o... Conhecendo essa administração, a tendência é piorar. Mas, um achismo. Olha, pra achar o Palmeiras pra piorar, pra quem já pegou presidentes... Em relação ao Abel, né? mequetrefes, Mas, enfim. O que eu acho do Abel, eu acho que... Sim. Eu concordo que ele tem que ser muito criticado, como todos ali, todo mundo, ninguém tá isento de culpa e de críticas, né? E eu acho que o Abel, de fato, ele vive o pior momento dele no Palmeiras. Desde que ele chegou, é de fato o pior momento dele. Mas eu acho que não é porque num momento ruim que ele tem que ser demitido, entendeu? Eu acho que ele precisa de um... E o momento ruim dele ainda está sendo muito competitivo. Como eu falei, foi vice-campeão brasileiro, foi campeão paulista no passado, vice-campeão paulista, chegou no Mundial até o máximo que deu ali, mas não passou nenhuma vergonha. Caiu nas Copas ano passado para os 2 campeões. Então, eu acho que o Abel ainda... E brigando até o final, lutando, quase fazendo os gols no final. Eu acho que o Palmeiras ainda... Ele consegue ser muito competitivo. Então, eu acho que ainda tá ok. Ele tá entregando o resultado, pode não estar entregando desempenho. Vive um momento de oscilação, de fato, de desempenho. Mas eu acho que não é no primeiro momento ruim que ele tem que sair. Eu acho que todo profissional pode ter momentos ruins, entendeu? É que o problema, o momento ruim do Abel, ele tá sendo desde meados do ano passado, porque tudo isso que você falou é do ano passado. Sim. A gente não entrega um futebol... Eu vou mais longe, tem 2 anos. Desde então, a gente não entrega um futebol decente do Palmeiras Mas há muito tempo. os resultados estão aparecendo. Será que esses resultados não estão maquiando? Muitas vezes. Mas se maquiar sempre, tá bom. Tá, se mas ganhar uma Libertadores agora pra maquiar, ganha Isso, pra isso eu tá não ótimo. concordo. Eu não sou E- 100% resultadista. Isso eu não Não, concordo. mas Eu sou 100% depende. resultadista. Eu não, isso eu A não sou. questão é... Se o Palmeiras Nenhum- ganhar todos os jogos de 1 a 0 a gente- com gol contra, eu saio muito feliz. Tá, mas só que a gente não tá sendo campeão, né, bicho? Perdemos pro Corinthians. Porra, mas a gente perdeu pro um Corinthians. Não, tudo bem, mas a gente ainda não passou uma Goleiro. temporada sem títulos. Esse ano a gente não ganhou, mas teve um campeonato só, 2, Mundial. 2. Que era 2. que ninguém contava com título. O que a gente vai ver é daqui pra frente. Nós temos ainda aqui 6 meses de 2025. Estamos numa 8ª de final, mais uma vez na Libertadores. Acho que foi o líder geral? Não. Foi. Foi o líder geral de Isso novo. daí não quer dizer nada. É outro Não, mas campeonato. é... Mas ok. Ok, a gente conseguiu uns resultados, por exemplo, sempre jogar na Bolívia é difícil. Sim. Sim. Então a gente conseguiu Pegou uns ganhar. timinhos, goleou, passou então o carro. nem Não isso. sofreu. É, fase de grupos. a gente tá sendo melhor na Libertadores do que foi no Paulista. Sim. Tem gente que tá bem, e a gente tá até razoavelmente bem no Brasileirão. Perfeitamente. Vamos ver esses próximos 6 meses. Daqui a 6 meses, se a gente quiser, você chama eu de novo e a gente bom. faz... Vamos fazer um balanço. Vamos fazer esse balanço. Não, Por aí eu concordo. enquanto, Mas por eu enquanto, ainda acho que tá tudo dentro de uma normalidade. por Tudo que enquanto ele aconteceu deve ser até- mais cobrado. Não, eu acho também. Mas não me. Mas é que eu acho que, por exemplo, ter caído pro Botafogo ano passado na Libertadores é normal, pro Flamengo na Copa do Brasil é normal, ter sido vice-campeão brasileiro é normal, ter perdido o Paulista pro Corinthians eu acho normal, ter perdido pro Chelsea no Mundial eu acho Aí é normal. Então Pra vamos mim- normalizar tudo. O Palmeiras vai Mas ficar pra mais mim 15 todo- anos na Não, fila, mas normal. eu tô falando- Ué, mas desse pra mim jeito todos pô. os resultados foram normais. Ah, mas tudo é normal. Mas se o Palmeiras você começar a normalizar, Não, tudo Não, tá bom. lógico que não. Se o Palmeiras tivesse caído quando caiu pra Copa do Brasil pro CRB, não é normal. Não, mas Se aí o Palmeiras é fora tivesse da caído curva. pro São Bernardo no Paulista, não é normal. Na fase de grupos não é normal. Se Não, tivesse caído na aí- fase aí de é grupos do parmeirada. Mundial, não é mundial, não é normal. Aí é Se Parmeirada. o Palmeiras termina em quarto, quinto no Brasileiro, não é normal. Eu tô falando que não tem nenhum demérito nisso, de você cair pro campeão. Todo mundo perdeu pro Botafogo na Libertadores, todo mundo perdeu pro Flamengo Não, ok. na Copa do Brasil. Segundo colocado brasileiro, perdeu um clássico pro Corinthians no limite, que se o Veiga faz aquele gol de pênalti, a história era outra. Perdeu pro Chelsea no Mundial, não tem nada de será que- demérito, de vexame, de vergonha, nada. Tá tudo dentro de uma normalidade do futebol. A gente não vai ganhar sempre. Não sei se você acha que o Palmeiras vai ganhar sempre, mas não vai ganhar sempre. Não, mas precisa competir sempre. Mas tá competindo. Eu não acho que competiu Segundo contra lugar o do Flamengo brasileiro, na não é Copa do competir. Brasil, por exemplo. Eu não acho que competiu. A gente perdeu Mas no perdeu primeiro pro campeão. jogo. Ah, Mas, Não, ganham. tá, mas aí você tá até vendo por quando outro- isso? Eu não vejo assim. Não, tudo bem, eu Eu não tô vejo vendo assim. por outro lado. Você perder pro campeão e
quase empatou no final, teve um gol impedido no último lance. Eu não vejo competir. assim. Eu acho que a gente deixou de competir muitas vezes durante essas Pra desclassificações. mim, o Palmeiras a gente deixou de jogar competir. bola, mas nunca deixou de competir. Esse é o problema. Pra mim é o contrário. O que Palmeiras me deixou de incomoda jogar é jogar bem. bola. Pra mim, não, concordo, mas nunca deixou de Isso. competir. Isso eu nunca vi. Perdeu pro Chelsea competindo, caiu no Paulista pro Corinthians competindo. Todos os jogos o Palmeiras perdeu competindo. Tem jogos... Eu acho. É assim, eu não desqualifico o seu ponto de vista, Mas já desqualificando. Já desqualificando? Não, desqualificando em partes, porque uma coisa você perdeu, realmente, você perdeu pro Botafogo que aquele ano, o ano passado, realmente estava voando, tanto que ele foi campeão da Libertadores e do Brasileirão. Sim. O Flamengo, é aquela eterna luta, faz tempo que a gente não ganha do Flamengo convincente. Tem jogos que realmente são assim, inadmissíveis cair. Você cair pro CRB é inadmissível. As famosas parmeiradas que nos acompanham. Mas do não CRB, dá. eu nem falo nada, que o Palmeiras deu 200 assim, chutes no gol, a bola não entrou. Só que tem jogos que, por exemplo, eu não concordo quando você fala a relação do Corinthians. O Palmeiras, na estrutura que o Palmeiras Mas naquele momento eu acho que o Corinthians estava melhor que o Palmeiras. Porque ele estava levando mais a sério o Paulista. Ele estava jogando a vida aquilo. Mas o Palmeiras também tem que voltar a Então, pensar dessa forma. Por que o Palmeiras não tava? Porque assim, se ele joga competitivo contra o Corinthians na final do Paulista desse ano, o Palmeiras leva. Se ele entra competitivo, como ele entrou contra o Botafogo, ele entrou contra o Flamengo. Tá, tudo bem. Igual a gente Eu acho falou. que clássico é muito igual, equilibra muito a força. Eu acho que são outro contexto. E o Corinthians não fez nada, o Corinthians deu um chute no gol, fez um gol. Exatamente. Se o Veiga faz o gol de pênalti ali, o jogo era outro. Se o nosso rival estivesse de uma forma competitiva, como os times do Rio estão, ok. Mas ainda hoje, na atual situação... eu não consigo, eu não consigo. Tratar qualquer derrota pro Corinthians como vexame, não dá. É Palmeiras. Eu vejo dessa forma. Sempre fui Palmeiras e Corinthians. Não, doeu mais, dói mais perder um jogo normal pro Corinthians do que perder pro Chelsea. Mas eu tô falando que é normal. Eu acho que é uma soberba a gente achar que a gente é 1000 vezes melhor que o Corinthians, a gente tem que ganhar deles todos os jogos, e se não ganhar é vexame. Eu acho que é soberba isso, desculpa. Eu acho que eu não consigo ter essa soberba. Pergunta pra qualquer time achar que a gente é o melhor time. Contra o Corinthians, não, a gente tem que pensar sempre assim. É o Corinthians. Se você chegar pros caras do Corinthians, eles vão falar a mesma coisa. Não, contra o Palmeiras é diferente. Mas aí você tá agindo como torcedor, não... Mas é como é torcedor. Tudo bem, então. Torcedor. Mas analisando friamente... A gente pode perder de qualquer forma, pra qualquer um. Pode ser um dia que não tá bem, como as famosas palmeiradas, como eu sempre digo. Isso é normal. Perder faz parte do contexto. Sim. Mas uma coisa é você perder quando o seu rival está melhor. Quando o seu rival está mais estruturado. Agora, quando você tem um time que é caro pra cacete, você já entra com aquela coisa, não, é nós contra eles, todos somos um, tudo aquilo em volta do clube. Você, pelo menos, no mínimo, espera que ele vai ganhar. Eu acho que você ver o resultado friamente é normal perder para o Corinthians num contexto esportivo. É normal porque realmente os clássicos eles equilibram as forças, mas igual a gente estava falando, o Corinthians estava jogando a vida no Campeonato Paulista. Eu não senti isso do Palmeiras. O Palmeiras não jogou a vida. Por que o Palmeiras não jogou a vida? Por quê? Por que o Palmeiras... É isso que eles têm que ser cobrados. O Palmeiras precisava ter jogado a vida contra o Corinthians. Porque são porque já foi tricampeão. Porque já ganhou isso. Podia ser tetra. Cara... E aí você entra pra história do Palmeiras como o elenco que... Tinha a chance de ser tetracampeão paulista pela primeira vez na história. A gente teve essa chance. Agora só daqui a sei lá quanto tempo, se a gente tiver uma chance parecida. Não, a gente pode o ano que vem... Não, mas aí agora já foi. Mas pode. Foi interrompido o tetra, né? Enfim, não dá. Não dá. Tem alguns jogos. Deixa puta é a postura. A postura. É isso que eu peço, é postura. De que igual se você olhar como torcedor, se você olhar friamente, aí perde o tesão. Porque ao contrário dos nossos amigos jornalistas que falam assim, não, eu sou o Futebol Esporte Clube. Eles podem. A gente ainda tem que aproveitar que a gente é torcedor. E olhar por esse lado. Não, mas se a gente agir tudo na emoção... Eu lembro quando a Mancha fazia a lista de dispensa, tava todo mundo na lista de dispensa da Mancha. E aquilo é na emoção. Se for agir na emoção, ninguém presta. Nem lá, nem cá. Depois de uma eliminação, fora todo mundo. Mas na eliminação, você vai querer a cabeça de todo mundo, aí você para. Mas, por exemplo, respira, essa postura contra o Corinthians, eu concordo. Faltou o espírito de jogar uma final. Eu acho que... Faltou o espírito de Palmeiras e Corinthians. Sim.
Concordo É. muito. Mas aí, aí entra naquela pergunta que eu fiz. Até que ponto é culpa do Abel e até que ponto é culpa dos jogadores? Tem que Essa- cobrar 50. todo mundo, lógico. Todo mundo é culpado. 50%. Então, É. mas parece que cai tudo nas costas do Abel. Não Isso que eu tô deveria. falando. Não é Porque justo. ele entregou, como a gente falou, ele entregou uma excelência muito alta e a gente acredita que ele sempre vai estar entregando isso. Porque estrutura financeira ele tem, jogadores que ele quiser, entre aspas, ele pode ter. Então por que Sim. que ele não consegue entregar mais? Exatamente. Então há essa paira sobre ele, essa dúvida. Será que ele vai conseguir entregar de novo? E se ele não conseguir? Se ele conseguir, beleza. Ai, não ganhou o Mundial. Faz parte, parceiro. Mas a gente tá lá. Ah, vai ganhar de novo um paulista ali, um brasileiro aqui. Ó, beleza, tranquilo. Mas o duro é quando ele não conseguir mais entregar. E a gente vai ficar nessa dúvida até quando? Então. Vamos aguardar os próximos capítulos.